Pensa Cine ao vivo. E hoje um convidado super especial, meu amigo Fábio Baldo, ele está em São Paulo. Ele vai falar um pouco do trabalho dele, vai falar um pouco da Mostra Internacional de São Paulo também. Mas antes de eu cortar para ele lá, se você não segue a gente no Instagram, segue lá. Tem várias dicas legais, várias séries legais acontecendo, conteúdo diário muito bacana. Se você não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, inscreva-se. Tem várias entrevistas com muitas pessoas da área, muito legal também. Tem a série Primeiros Passos também, que cobre vários conteúdos a fundo. Enfim, acompanhe a gente aí, que tá bem legal. Fábio Baldo, como andas, meu velho? Tudo tranquilo? E aí, meu querido, tudo bom? Tudo lindo. Obrigado pelo seu tempo aí, viu, cara? Sei que Pô, você é obrigado a corrido você aí, pelo convite, cara. envolvido em vários projetos. Aí, viu? Eu pedi gentilmente pro Fábio falar da mostra pra gente, porque o Fábio é um cara que já. Quantos anos de mostra já, Fábio? Uns 15 pelo menos. A mostra é um evento super importante em São Paulo, que é um panorama gigante. Vai me completando, Fábio. Um panorama gigante que traz filmes do mundo inteiro. E, meu, é o melhor momento pra você emergir ali e poder entrar em contato com muita coisa diferente, não é isso? Sim, a mostra está no 43º ano, né, dela aqui em São Paulo. Acontece em várias salas aqui da cidade. Ela geralmente reúne aí cerca de uns 300 filmes que passaram por festivais, seja Cannes, Berlim, Veneza. Pega os festivais menores também, os mais experimentais, como Locarno, Roterdã. E aí é isso, é um deleite, né? Para quem ama cinema, ver aí 4, 5 filmes por dia. No meu auge eu conseguia ver 5 filmes por dia na mostra. Como é que é? Transporta a gente aí. Você compra Você pode comprar o ingresso separado ou você pode comprar um crachá que cobre todo o evento, é isso? Exato. Tem a credencial que é inteira, né, integral, que aí você pode ver todos os filmes que você quiser, o tempo que você quiser. Tem as credenciais que são de 40, que são pra gente 40 filmes, e as de 20. E aí tem umas outras que é tipo, galera que assina a Folha também consegue um desconto mais especial assim no ingresso. Mas a média de ingressos, se for comprar um ticket, é R$ 20, meia, 10. E pra escolher o filme, Fabio, você tá passando dois filmes bacanas, um em cada lugar, pra que cinema você vai? Eu vou porque eu quero ver, né? Tem um Eu geralmente repeteco às vezes, não tem? Não passa no Sesc uns ah, filmes depois, não tem um. passa, tem. Mas geralmente os repetecos são os filmes que eu realmente não quero ver, assim, sabe? Não dá muito Geralmente certo. são filmes que vão estrear, que já tem data para estreia, que já foram, enfim, comprados aí pelas distribuidoras, né? Mas eu sempre tento priorizar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu queria ver tudo, assim. E era uma época difícil, assim. Os filmes que passavam aqui, dificilmente você veria em outro lugar. Não tinha essa onda do torrent. Então, assim, era aquele momento para ver. Então, sem saber se o filme ia vir para cá, né? E aí eu priorizava mais Cannes, Veneza, Berlim, na competição principal. E, enfim, me jogava aí nos filmes. E aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a ver que esses filmes que estouravam lá, ganhavam prêmio lá fora, eram mais fáceis de vir pra cá, né? Pra salas comerciais e fáceis de sair em torrent também. Então eu acabo focando sempre em seleções dos festivais mais experimentais, assim, filmes que nunca vão vir pra sala de cinema at all, sabe? Eles acabam E vindo então, né? O Parasita vai vir então, né? É isso que eu, que eu queria Parasita ver. vai vir. É. E aí é difícil porque você pega essas sessões concorridas, ganhador da Palma de Ouro. Aí é difícil conseguir ingresso, aí eles abrem sessão extra, você tem que ir lá no Conjunto Nacional para conseguir pegar o seu ingresso. Então é um trabalho assim que eu tenho um pouco de preguiça de fazer, sabe? Hoje em dia já não consegue mais. É. Mas E que. vejo, eu vi um filme israelense que ganhou Berlim também, depois eu falo aqui dele, chamado Sinônimos. Esse eu queria muito ver, assim. E Mas é isso, eu priorizo sempre esses filmes que, sei lá, tem uma linguagem mais experimental, mais ousada e que são difíceis de encontrar depois até por torrent. Então fica o convite aí sempre em outubro, né? Vão pra São Paulo, vá pra São Paulo, assiste uma série de filme bom, dá uma oxigenada aí, atualiza o repertório. A Que, que, galera aqui, ela tira férias na época da mostra. Os 15 dias da mostra, a galera tirando férias e fica enfurnada em cinema vendo filme. É bem bonito, assim, a cidade se movimenta muito. Me fala um pouco disso também. Não tem assim a galera da mostra, assim, que todo ano se tromba, enfim, os críticos ali, rola isso? Rola. Pô, eu fiz muitas amizades em festivais aí na mostra, não é diferente, assim, E até a galera de fora, assim, de outros estados. Eu encontro sempre a galera de Aracaju, Recife,
sei lá, galera de jornal vindo do Paraná, tem... o bom da mostra é isso, ela reúne um público muito grande e a crítica toda vem, né? Pra cobrir os filmes. Então você tem muitos amigos de festival aí. E você, como realizador, consegue falar com esses críticos? Dá pra encostar no cara ali? Oi, tudo bem? Eu sou o Fábio. Às vezes ele já te conhece, né? Porque o Fábio também tem uma história boa aí já. O Fábio já tá figurinha carimbada já. E aí já dá pra trocar uma ideia com os críticos? Dá pra tecer? Não, geralmente os críticos são muito acessíveis aqui. É difícil você pegar eles porque eles saem de uma sessão e vão pra outra, né? O tempinho ali de 10, 15 minutos. Às vezes tem que trocar de sala de cinema, né? Você tá lá no Frei Caneca, você tem que ir pra Augusta, aí chama um Uber, 10 minutos tem que estar lá, então é difícil nesse sentido, assim, mas sempre eles são muito acessíveis, assim. O Pablo Vilaça tá sempre nas sessões, assim, senta lá dele, troca uma ideia. E dá pra fazer um share do Uber também? Vamos, entra aí no Uber, vamos lá pra... Nossa, sim, sim, sempre. Porque é um gasto, né, cara? É um despendimento de tempo e de dinheiro, assim, além da permanente, né, do pacote que você compra, comida, café, Só de cafezinho, né? E desses 300 filmes, Fábio, o que você viu lá que chamou a atenção, ressaltou aos olhos? Aí, o que você pode falar pra gente? Cara, eu vi acho que uns 20, 25 filmes nessa mostra, não consegui ver muita coisa porque eu tô com trabalho, então saía de casa do trabalho, ia pra mostra, então eu acabei vendo 20, 25 filmes, assim. E é muito doido, porque você vê, sei lá, quando eu via 5 filmes por dia, você via uns 50, 45 filmes. O tempo que você vê, os primeiros filmes que você vê nos primeiros dias da mostra, tem aqueles filmes que marcam e ficam, e tem os filmes que você se impressiona, e você fala, nossa, que filme bom, e aí lá no final você já nem lembra mais do filme, sabe? Então é um bom termômetro é o tempo, assim. E aí eu selecionei aqui uns 3 filmes, 4, se quiser falar mais deles, assim, que me marcaram muito. Que eu acho também, tem muito... Esses filmes que eu vou citar, eles têm muito a ver com o estilo de cinema que eu gosto, os filmes que eu escrevo e dirijo. Eu vi um muito bom, que é um filme espanhol... Peraí, antes de você entrar nos filmes, só pra dar um... O Fábio Baldo vai voltar aqui depois pra falar da carreira dele, dos filmes dele. Eu pedi pra ele urgente, falei, Fábio, eu preciso de alguém pra... Porque eu penso assim, né, a gente quer cobrir todas as mostras, os eventos maiores, os festivais maiores, né? Trazer também esse olhar diferenciado que às vezes a mídia convencional não cobre, enfim, com esse olhar mais de realizador mesmo, né? Então eu liguei pro Fábio e falei, Fábio, pelo amor de Deus, porque eu sabia já que o Fábio é fã de carteirinha desde a faculdade, eu lembro do Fábio cabulando aula, eu diria, pra ir na mostra. Mas enfim, eu falei, Fábio, cobre a mostra pra gente, dá um parecer, umas pinceladas, né? Pra abrir os olhos até, mostrar pra... Falar pra quem não sabe o quão legal é, enfim. Mas aí o Fábio fica na promessa, vou fazer até o final do episódio de hoje, eu faço ele prometer ele voltar aqui, pra aí a gente falar dos filmes dele, falar do longa dele, dos projetos novos que ele tá engatilhando, enfim. Mas vamos lá, Fábio, dá mostra então, o que você ressalta aí? Tá. Bom, o filme que mais me marcou nessa mostra é um filme espanhol, tem uma coprodução francesa, é um filme chamado O Que Arde, em inglês ficou Fire Will Come, de um diretor chamado Olivier Lache. Ele foi um filme rodado todo no interior da Espanha, numa província chamada Lugo, se eu não me engano. Esse é o terceiro longa dele. Ele estreou na mostra paralela de Cannes, chamada Um Certain Regard, Um Certo Olhar, e saiu de lá com o prêmio do júri. Eu não sei se vocês acompanham, mas A Vida Invisível, do Karim Anu, ganhou o Certain Regard esse ano, né? O prêmio principal, e esse filme ficou com o prêmio do júri. E ele é um filme muito interessante, assim, ele conta a história de um cara chamado Amador. Ele tá aí entrando tá com 50 anos, então é um filme que trata muito sobre essa questão também do envelhecimento. E ele, quando o filme começa, você não tem muita noção do que é que tá acontecendo com esse personagem. O filme abre com um plano de uma floresta, assim, super escura, e aí é uma trilha muito, muito presente, assim, uma coisa de mistério, e aí essas árvores, elas começam a mexer, e aí você acha que tem um monstro nessas árvores, e aí de repente você vê que começa a derrubar essa árvore, e tem vários tratores sendo dirigidos ali, derrubando e enfim, desmatando essa floresta.
E ele é um filme que ele é bem sensorial, ele fala, enfim, trata a história desse cara chamado Amador. Ele, quando o filme começa, ele acabou de sair da prisão, eu acho que ele ficou preso aí por conta de um incêndio que ele causou ilegal na região da vila onde ele morava lá com a mãe. E aí ele, enfim, foi preso e cumpriu 3 anos de pena, e aí o filme começa com ele saindo voltando para casa para morar com a mãe. E, e o filme ele constrói essa questão dessa potência do personagem, que é o personagem muito silencioso, assim, né? Você estabelece muito mais a relação através do olhar dele, da relação que ele tem com a mãe, que também é super silenciosa. Quando ele sai, que ele chega, a mãe nem esperava que ele fosse sair tão cedo. E aí, aos poucos, você vai entendendo que a vila onde ele morava ali não gosta muito dele, porque, enfim, ele foi o causador do incêndio ali. É um filme de estranheza, assim, eu gosto muito desse estado que ele leva A a sua cara, narrativa. cara. Você vai contando, eu falei, é a É cara a do minha Fábio. cara. Eu poderia ter escrito esse filme, assim, eu fico, nossa, cara, que foda, sabe? Não, só essa metáfora que você falou do começo aí dos tratores já me pegou já. Na hora já, opa. E é legal porque nessa sequência inicial também ele corta dessa floresta sendo desmatada por um calhamaço do processo dele. Antes de você ver o personagem, você vê um calhamaço do processo passando de mãos em mãos, assim, e aí as pessoas que vão conduzindo esse processo vão falando, mas já vão soltar esse cara? Mas esse não foi o cara do desmatamento lá, do incêndio? Será que é uma boa ideia? Não sei o quê. E aí faz essa alusão da madeira, da folha, do processo que está escrito, né, da história, enfim, que vai ser contada ali de uma maneira muito bonita de se ver. E um momento bem E oportuno, hein? então, com certeza. E é um filme também porque ele lida muito com essa questão do envelhecimento, então ele se passa nessa vila isolada, então não tem muito essa questão da cidade. É, é um filme que tem um registro do cotidiano muito bonito, assim, ele não... É um filme afetivo, assim, na forma como o diretor aproxima a câmera dos personagens e ele compõe o espaço, né? Você fica sempre esperando, tá, quando é que esse personagem vai dizer para o que ele veio, sabe? Você fica sempre achando que hora que ele vai tacar fogo nessa floresta de novo e queimar tudo. E nunca vem, assim, é um filme que também ele quebra muito essa expectativa da estrutura, ele termina no final do segundo ato com um incêndio que você não sabe se foi ele que fez. Então, Entendi, fica no ar a ele te, questão. ele te prende não pelo suspense da trama em si, né, daquela coisa da clássico incidente excitante, do drama, do conflito. Não, é um filme que estabelece assim pela potência de algo que você nem sabe quando vai acontecer e se vai acontecer. Você acha que porque ele ganhou o Cannes, ele vai chegar no circuito comercial? Ah, eu acho que se não chegar esse ano, chega o ano que vem, com certeza. Mas, enfim, se a galera quiser ver esse filme, vai ser mais fácil ver por torrent, eu acho, tenho certeza. Eu não sei Qual o se ele nome tem dele streaming, de novo pra gente fechar? ainda não. Oi? Qual o nome dele de novo pra gente fechar? O que arde. O que Fire arde. Will. É. Ah, VOD com certeza vai ter, né? Ah, eu acho que sim, cara. Daqui um ano por aí já É, chegar. sim, é. Kanye Qual que dá é o uma próximo, credencial Fábio? enorme pro filme, né? Bom, próximo. Próximo filme chama Sinônimos, de um realizador israelense chamado Nadav Ladip. Ladip Lapid. Nadav Lapid. Esse filme é curioso, ele é uma coprodução Israel-França e ele tem como coprodutor o mesmo produtor do filme Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, que é o Said Ben Said. E esse cara, ele tem uma influência enorme nos festivais, assim. Todo filme que ele bota a mão, ele consegue proezas, assim. Então, Mas você acha que a eu tava estética bem se curioso aproxima? pra De ver esse alguma filme. forma dá pra traçar um paralelo só por causa dele ou não? Entre os filmes? Tá, entre Bacurau e ele, com certeza. Muito porque ele lida também com essa questão da imigração, né, na Europa. Ele aborda o filme da perspectiva de um cara chamado Yoav, que é um israelense, que saiu de Israel e foi querer, enfim, tocar a vida na França. E,
E aí ele abandona tudo, assim, ele não fala a língua natal, ele tá o tempo inteiro com o dicionário aprendendo palavras novas, fazendo, enfim, tudo para apagar essa identidade dele relacionada a Israel, assim. E é um filme que me pegou muito porque ele tem uma linguagem muito ousada, assim, na forma como ele enquadra. Ele mistura cenas estáticas muito bem compostas com planos que, sei lá, remetem à novela vague francesa, assim, com planos contemplando a rua, câmera na mão. É um filme bem corajoso, assim, do ponto de vista estético, né, do que ele se propõe a fazer na direção. E aí o passado desse cara é o seguinte, ele tá fugindo de lá porque ele era um soldado, então ele provavelmente fugiu da guerra lá e tal. E ele, quando ele chega em Paris, o filme começa com uma cena que ele perdeu a mala dele, então ele já invade um lugar lá, que é um apartamento burguês, assim, enorme, e ele, enfim, já chega meio pelado, assim, você não sabe o que está acontecendo. Ao contrário do que Arde, ele é um filme que ele não fala nada sobre a história pregressa do personagem no começo do filme, então você fica assim, o que é esse cara, o que ele está fazendo ali, assim. E aí, ao longo da narrativa, ele vai te dando fragmentos e algumas possibilidades de interpretação do que está acontecendo com esse cara, assim. Então, ele tem uma maneira muito interessante de construir a história pregressa dele, né? Uma coisa que eu acho legal é que depois que ele chega em Paris, ele é acolhido por um casal que mora num bairro super burguês lá também, que inclusive é desse mesmo prédio que ele invadiu. E o casal meio que compra essa ideia dele lá, assim. Ele sabe que ele é um refugiado, que ele tá com questões de dinheiro, ele não tem muito para onde ir. E ele é um bom contador de histórias, assim, porque as experiências que ele teve em Israel, na guerra, quando ele conta, que você vê ele contando, são experiências que você fala, caralho, eu queria ter vivido isso, assim, né? E esse casal, um deles é escritor, e ela trabalha com música, então tá tudo ligado na arte ali. E o cara meio que se apaixona por essa possibilidade das histórias dele, né? Então, meio que a moeda de troca deles é o cara dá histórias pro escritor, e o escritor dá a moradia para ele ali. Meio uma noites ali. E é muito legal a forma como ele desconstrói essa coisa do ideal europeu e Paris e a arte e as questões todas, é que ele vem de Israel, com as questões todas relacionadas às questões do Oriente Médio, às guerras, a opressão e não sei o quê, achando que Paris vai dar tudo o que ele espera de um país, né? E aí o diretor aos poucos vai desconstruindo esse imaginário e fazendo ele ver que as mesmas crises que ele vive lá na cidade onde ele nasceu, no país onde ele viveu, se espelham completamente, assim, né? Então, vira meio que essa moeda de troca entre esse casal que consome essas coisas e o que o casal vai fazendo de ressignificar, assim. Porque você pensa, pô, esse casal, eles vivem, tipo, num lugar incrível, não sei o quê, consomem arte, tem tempo livre, não sei o quê, mas aí você mais lá no final do filme você vai ver, pô, mas eles também estão aprisionados porque dependem dos pais ainda. É uma questão bem clichê da burguesia, assim, sabe? E o que eu acho mais incrível, que eu acho que enfim, é um dos melhores filmes que eu acho que esse ano produziu, assim, é porque desconstrói muito essa coisa clichê do imigrante, sabe? Teve um outro filme que eu vi também, do Suleiman, que também é sobre isso, assim, que é um diretor de cinema, que é feito por ele mesmo, né? Decide sair do país dele, também teve problema com a Palestina e as coisas todas, e aí ele acha que vai buscar as ideias perfeitas em um país que acolha ele, Paris, Nova York, não sei o quê. Então, muitos filmes esse ano estão abordando essas questões de imigração, mas esse Sinônimos foi o que mais me pegou, assim. Tem um momento incrível que porque, enfim, a relação que esse casal se desenvolve mais, aí, para ele conseguir a cidadania francesa, o casal decide fazer eles casarem, ele e a menina casarem, e aí ele precisa frequentar uma escola
que é tipo um cursinho, assim, para como você se Ser tornar francês. um francês. Aí você precisa aprender o idioma, aprender o hino francês, não sei o quê. E tem um momento que ele tá aprendendo o hino francês que ele começa a conceber o quão violento foi a questão da revolução, né? Das questões todas que a França viveu e não sei o quê. E faz um paralelo direto com as questões do Oriente Médio, enfim, é muito, muito legal, assim. Sinônimos, né? Sinônimos. Tá, e qual que é o terceiro aí? Bom, terceiro é um filme de um diretor que está no segundo longa. O nome dele é Hilnur Pálmason. Ele é islandês. Ele fez um filme que eu vi 2 anos atrás na mostra também, que eu achei que eu nunca mais ia ver esse filme, mas depois ele entrou na Amazon, que é um filme chamado Irmãos do Inverno, que é o primeiro filme dele. Eu achei incrível, assim, o que ele constrói em relação a brincar com essa questão da fantasia, com o real, é muito, muito interessante. E aí eu tava muito na expectativa de ver esse filme novo dele, que estreou também em Cannes, na Semana da Crítica, e saiu de lá com o prêmio de melhor ator. E aí, esse é um filme difícil de falar, assim, porque basicamente é um filme sobre luto, é um cara também na meia-idade ali, seus 50 anos, e o filme começa com um acidente, num plano super bem composto, assim, a câmera segue umas estradas na Islândia, e aí o carro cai e tem um acidente, você não sabe quem estava no carro e tal, você vai descobrir depois, e aí ele perde a esposa. Então a jornada dele no filme é essa superação do luto, assim. Então, até fiz uma anotaçãozinha aqui, deixa eu ver se eu... O que eu acho massa na construção desse filme é porque, assim, ele usa a questão do luto para desconstruir uma questão muito maior que está ligada a essa questão do homem hétero que é traído pela esposa. Ele acaba descobrindo depois que a esposa morreu que a esposa estava tendo um caso com talvez um amigo dele que era do futebol ali, que jogava futebol com ele. E eu acho que esse filme nas mãos de qualquer outro diretor ia ficar um filme muito dessa questão da virilidade do homem que é traído e descobre que é a mulher, e aí tem vergonha dos amigos e dos filhos e não sei o que. Ele vai para um caminho muito legal de desconstruir essa coisa da masculinidade, do ego, né, do homem hétero, que é muito forte assim nessas cidades mais menores, e Mas essa questão do luto, porque pra mim é forte isso também, cara. Você ter o luto de uma pessoa que você descobre que estava sendo traído, no sentido de que o seu amor não existia, na verdade, você está sofrendo por um amor que não era. Isso é forte também, exato. como tema, né? É forte, e é justamente sobre essa desconstrução, né, porque assim, quando o acidente acontece no começo, depois dessa cena a gente vai para uma sequência de planos com passagens de tempo muito grandes, você não sabe quanto tempo passou, assim, se foram meses, se foram anos, e aí quando a gente começa o filme mesmo, que a gente sai dessa passagem de tempo, ele já tá lidando com o luto já tem um tempo, sabe? Então ele vai meio que rememorando as questões que ele tinha com a esposa. Ele também tem que cuidar da netinha dele, e isso eu acho que é muito interessante no filme, porque é um filme muito pesado em relação ao tema, né? Luto, traição, desconstrução desse imaginário do masculino, da perspectiva também da menina que tem, sei lá, seus 6, 7 anos. Então, rende umas cenas muito legais, assim, porque traz, de alguma forma, leveza, mas, ao mesmo tempo, é muito bonito de ver a relação, como os dois personagens afetam um ao outro. Tem um momento que é lindo, que assim, que ela pede pra ele vai colocar ela pra dormir, ela pede pra ele contar uma história pra ele. E aí, ele conta uma história de terror que deixa a menina maluca, assim, ela começa a chorar, ela fala, por que você contou essa história pra mim, não sei o quê. E ela passa o filme inteiro com medo das coisas enfim, que ele tá, e aí eles brigam depois no final, mas é um filme que é muito bonito, assim, na forma como ele constrói essas coisas das metáforas relacionadas a essa rocha do masculino, sabe? Tem vários planos que ele filma pedras caindo de um desfiladeiro, assim, quebrando, e a pedra vai, bate, 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 não quebra.
aí chega no final, cai num rio e afunda, assim. E aí você fala, putz, é sobre isso, né? Sobre essa imposição social dessa figura masculina que não pode, você não pode ser homem e mostrar sensibilidade, mostrar fraqueza. É um pouco por aí que o filme vai, assim, nessa questão de desconstruir o luto também, né? Como Você algo acha que que não é esse vai ter permanente. distribuição? Cara, esse eu não tenho ideia, assim, mas provavelmente não. O primeiro filme dele entrou na Amazon, então não sei. Deve ir pra Amazon. Eu Pela queria muito distribuidora rever e isso tal. no cinema, assim. E aí tem um outro, deixa eu tomar um golinho d'água nesse copo enorme, que é dos filmes que eu vi é o mais maluco, assim. Ele chama Space Dogs, Cães do Espaço. É de um casal, eu conheci os dois diretores aqui. Uma é Elsa Kranzer e o outro chama Levin Peter. Eles são alemães. O filme passou em Locarno, numa sessão paralela. E eu amo os filmes de Locarno, assim. Toda vez que acontece a mostra, eu vejo lá os 6, 7 filmes que vêm de Locarno e eu falo, nossa, esse é o meu momento, assim. O Locarno é um festival muito interessante em termos de construção e desenvolvimento de história, assim. É sempre primeiro, segundo, terceiro longa dos diretores, então são filmes que vêm mais com essa potência da criatividade muito grande, geralmente mais experimentais. E esse é um filme que fala... é um filme sobre fantasma, de um jeito ressignificado muito interessante. Ele se passa em Moscou. Ele começa o filme evocando a Laika, que foi o cachorro que a Rússia mandou pro espaço. Pro espaço, né? E aí tem um narrador no começo do filme. O filme ele começa numa sequência com um monte de luz, meio evocando 2001, Odisseia no Espaço. Então ele te direciona para uma viagem temporal e não sei o quê. E aí ele começa a falar dessa cachorra que foi enviada para o espaço, sabendo que, enfim, a galera mandou ela lá sabendo que ela não ia retornar, que ela ia morrer. E existe uma lenda em Moscou que diz que o espírito dessa cachorra ainda paira pela cidade. Esse é o ponto de partida do filme. E aí, depois dessa sequência de abertura, a gente vai para Moscou mesmo e acompanha dois personagens que são dois cachorros. O filme Jura? inteiro. Que louco, velho. É um filme que tem aí seus 80, 90 minutos e ele é inteiro filmado da perspectiva do olhar do cachorro, né? Então fica uma coisa meio Muppets, assim, é sempre... Quando surgem humanos no quadro, é sempre da cintura para baixo, perna. E ele faz uma analogia bonita com essa questão dessa lenda, né? De que a Laika ainda... o espírito dela ainda persiste na cidade. E ele vai construindo o cotidiano desses cachorros lidando com o tema do abandono na cidade, né? São dois cachorros de rua. E aí, ao longo do filme, a gente vai vendo esses cachorros, eles se relacionando com eles, com outros cachorros, eles buscando comida, eles se relacionando com outros humanos e tal. E o filme Caraca, intercala que da hora, hein, Fábio? É muito legal, cara. E o filme intercala esses momentos com imagens de arquivo que esses dois diretores conseguiram, assim, com exclusividade com a galera que, enfim, que tem esse material lá das viagens todas que eles fizeram e todos os testes que eles faziam com os cachorros, né? E aí você fala, nossa, mas inserir imagem de arquivo, esses cachorros... E, mano, eles faziam de tudo com os cachorros, assim, pra selecionar os cachorros, era testes, assim, atrás de teste de sobrevivência, teste de quanto tempo o cachorro conseguia ficar sem respirar. Aí, para mandar os cachorros, eles cortavam, faziam um negócio com eletrodo, para os cachorros conseguirem respirar e comer por sonda. Você sai, assim, do filme chocado. Atropelado. Não tem como ser diferente do filme assim. E aí ele liga muito essa questão que teve no final do filme. Ele mostra que quando eles começaram a mandar novos cachorros e os cachorros não morriam, eles voltavam para a Terra, eles leiloavam os cachorros para as famílias nobres de Moscou. E aí existia uma questão de manter a linhagem. Então só os cachorros que foram para o espaço podiam cruzar entre si. Então vira essa coisa, a jornada dos cachorros lidando
com esses outros cães que estão à sombra desses cães que foram para o espaço. É um filme maluquinho, assim. Qual é o nome dele de novo pra gente procurar? Space Dogs, Cães do Space Espaço, Dogs. se vê no Brasil. Pô, esse é tenso também, hein? Pô, muito boas suas dicas, hein, Fabio? Deixa eu só pôr aqui. No próprio site da mostra tem os ganhadores aqui. É legal também só pro pessoal ver os nomes aí, acompanhar. Eu vi que tiveram vários documentários sobre cineastas também, né? O que me chamou a atenção, assim. Teve aquele filme da Bárbara Paz, sabe? Que estreou em Veneza, que é do Babenco. Do Babenco. Teve um do Barretão também que eu vi. E teve um do Coutinho também, parece. Foi, Eu não vi muito. Eu não vi muitos documentários esse ano, não, mas eu quero muito ver esse da Bárbara. E fica então na tela esses daí, ó. Homeland, Parasita, A Grande Muralha Verde, enfim, vários filmes aí que. Aos olhos de Ernesto, vários filmes que a gente já ouviu até, né? Enfim, Fabio, já estamos estourados de tempo aqui. Cara, muito legal. Pô, muito obrigado legal. Aí, muito cara, obrigado aí pelas suas pinceladas aí. Seja sempre bem-vindo. Então vamos deixar marcado isso aí que você volta pra falar da sua filmografia, então, pode ser? Um pouco de experiência aí. A dificuldade de fazer cinema no Brasil hoje em dia. Esse dá uns 10 episódios. Oh. Então, beleza. Fica o convite pra todo mundo aí acompanhar a Mostra Internacional. Esse ano já foi. Tem alguns repetex aí no Sesc, mas então põe na agenda aí, setembro, outubro, sempre outubro, né? Põe na agenda aí pra tirar as férias e ir pra São Paulo pra assistir e entrar em contato com esses filmes aí. Obrigado de novo, então, meu velho. Se cuida. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigado, Nani. Um abraço pra todo mundo. Valeu, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.